Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão com esse isolamento, com essa loucura toda? Espero que vocês estejam bem e que agora, depois de vocês descansarem bastante, a gente continue nosso conteúdo, né? A nossa programação do ano. Então, a partir de agora, nós vamos ter um momento diferente. Nós vamos ter as aulas virtuais, não tem mais aquele contato, né? Aquela coisa de olho no olho, de eu passar e observar se algum aluno está triste, se não está muito bem, parar e conversar, enfim. Tudo isso vai voltar em breve, mas por enquanto o que a gente tem são as aulas virtuais. E com certeza vai dar tudo certo, vocês vão ter o conteúdo, vocês vão ter tudo certinho, vão precisar de uma dedicação maior, porque agora vocês estão em casa, então vocês precisam ter uma disciplina grande, né? Mas eu tenho certeza que vocês tiram isso de letra. Nós vamos terminar o conteúdo do primeiro bimestre, começar o conteúdo do segundo, né? E depois, em alguns momentos, a gente vai tirar as dúvidas, né? De forma, com aulas ao vivo, enfim. Vocês não serão prejudicados, com certeza, em nada disso, né? E eu fiz questão de gravar as aulas para vocês, e eu acho que fica uma coisa mais afetiva, né, do que eu simplesmente indicar uma aula de algum outro professor para que vocês assistam. Então eu fiz com muito carinho, tá? Vamos tentar passar por essa fase da melhor maneira possível. Logo, logo a gente vai estar junto no colégio, novamente. E daqui a muitos anos a gente vai lembrar de tudo isso como uma coisa que passou, que ficou para trás e que a gente superou. Tá ok? Então, eu espero que vocês se dediquem bastante. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, estou aqui para tirar dúvida de vocês. Neste momento, eu aqui na minha casa e vocês na casa de vocês, para que tudo corra bem e para que essa pandemia passe logo, logo. Ok? Vamos lá? Bom, vamos começar agora com o reino plantae. Todas as plantas possuem características muito próprias. Quais são elas? Todas são eucariontes, ou seja, possuem um núcleo individualizado, organizado, né? São pluricelulares, nós não encontramos plantas unicelulares. Por esse motivo, as algas unicelulares, que há muito tempo atrás eram colocadas no reino das plantas, hoje estão no reino dos protistas. Autótrofos. Todas as plantas fazem fotossíntese, produzem o seu próprio alimento. Todas as plantas nós encontramos em ambientes terrestres ou aquáticos, né? Então nós temos assim habitats diversos em relação à presença dessas plantas, mas a maioria está no ambiente terrestre. Produzem o próprio alimento pela fotossíntese, lembrando que a fotossíntese utiliza a água no seu processo, portanto, o oxigênio que se desprende da molécula de água acaba indo para a atmosfera. Então, na fotossíntese, existe uma sobra de oxigênio para o meio ambiente, diferente da quimiossíntese, que o ser vivo utiliza compostos inorgânicos no processo, não utiliza água, portanto, não ocorre uma sobra de oxigênio. Essa é a diferença, nós já vimos em sala de aula. Todas as plantas, né, a célula vegetal, né, das plantas tem algumas características que diferenciam da célula animal. Nós também já tínhamos visto isso. Quais são essas características? A célula vegetal, ela possui uma parede celular composta de um polissacarídeo chamado celulose. Além disso, ela tem um vacúolo muito grande, que quando a gente olha ao microscópio, e vocês podem observar pelos esquemas de célula vegetal que vocês têm no próprio LIP, a parte maior que a gente enxerga é o vacúolo, enquanto na célula animal a parte maior é o núcleo, né? E também os plastos, que são pequenas bolsas que armazenam alguma coisa. No caso das plantas, nós temos cloroplastos que armazenam a clorofila e que também possibilita que seja feita a fotossíntese.
Além dos cloroplastos, nós temos plastos que armazenam amido, por exemplo, que são os amiloplastos, enfim, temos outros. Mas os cloroplastos, o vacúolo muito grande e a presença de uma parede celular de celulose são características típicas de célula vegetal, que acontece aqui no reino das plantas. Agora a gente vai ver a classificação. As plantas, o reino Plantae, ele é dividido em 4 grandes grupos. Primeiro é o grupo das briófitas, segundo o grupo das pteridófitas, terceiro das gimnospermas e em quarto das angiospermas. Agora a gente vai ver cada grupo separadinho com as suas características. As briófitas compreendem um grupo de plantas avasculares. O que significa isso? São plantas que não possuem tecido condutor de seivas. O transporte das substâncias, ele é feito sempre por difusão, ou seja, de célula a célula, portanto, ele é muito demorado. Por esse motivo, essas plantas, elas têm pequeno porte, ou seja, algumas têm milímetros, centímetros de altura, encontradas em locais úmidos, sombreados, por exemplo, as matas tropicais. Por esse motivo, são distribuídas pelo solo, em troncos de árvores, terrenos em declive, poucas espécies são encontradas na água doce. O pequeno porte, ele é explicado pela falta de elementos de sustentação e de um tecido condutor que poderia compensar a água absorvida do solo com a água transpirada pela planta. Em seu ciclo de vida, as briófitas passam por 2 fases que se alternam. Uma assexuada e diploide, que é o esporófito, de curta duração. A outra haploide e sexuada, que é o gametófito, de longa duração. Quando a gente observa, por exemplo, no caso do musgo, que é um exemplo típico de briófita, aquele tapetinho verde forrando rochas ou pedaços de madeira que ficam em sombra, em local úmido, aquilo que a gente vê que parece um tapetinho é o gametófito. O esporófito, ele se forma na época reprodutiva e ele forma como se fosse pequenas hastes com uma bolinha na ponta. Essa bolinha é onde ficam os esporos que são eliminados, digamos assim, no ambiente para a reprodução, Esse gametófito, que é o que a gente vê geralmente, ele é autótrofo e ele garante a nutrição do esporófito, O gametófito, que a gente chama de N, número haploide, dessa planta, ele é constituído de rizoides, que é uma raiz muito pequenininha, cauloide, que é um caule muito pequeno, e filóides, que são folhinhas minúsculas. Nesses gametófitos se formam os gametângios, que são os órgãos produtores dos gametas, Também nós temos os arquegônios, que são os gametângios femininos, e os anterídeos, gametângios masculinos. Sobre o gametófito, desenvolve-se o esporófito, que é 2N, ou seja, diploide, constituído de uma seta ou haste, na extremidade, na ponta, da qual há uma estrutura em forma de globo, que nós chamamos de cápsula, onde existem células tanto diploides que sofrem meiose, originando os esporos haploides. A cápsula, ela é coberta por uma estrutura que lembra um capuz, daí o nome coifa ou calíptra. As pteridófitas representam o grupo que se encontram as samambaias, as avencas, os chifres de veado. Na escala evolutiva, são as primeiras plantas a apresentar um sistema de transporte de seivas. Essas plantas, assim como as briófitas, dependem da água para realizar a reprodução sexuada. Daí, a abundância dessas plantas nas matas, onde é grande o teor de umidade. Em sua reprodução sexuada, há alternância de gerações, sendo que o esporófito 2N é o de longa duração em relação ao gametófito N, que vai ser efêmero, que aparece de vez em quando. Na verdade, aqui nós temos o quê? Uma diferença em relação às briófitas.
Nas briófitas, a fase duradoura era o gametófito. E agora nas pteridófitas, a fase duradoura é o esporófito, né? Para compreender a reprodução sexuada das pteridófitas, né, nós temos o caso aí da samambaia comum. O seu esporófito, ele é constituído de um caule subterrâneo, que a gente chama de rizoma, né, do qual vocês vão perceber que partem raízes também subterrâneas e folhas aéreas, de bordo recortado na maioria das espécies. Em algumas folhas, denominadas esporófilos, notam-se as aglomerações de esporângios formando esses solos. Nos esporângios, por meiose, formam-se esses esporos. Quando os esporângios se abrem, os esporos são lançados para o exterior, né, caindo num solo favorável para sua germinação e produzindo uma plantinha que a gente chama de prótalo ou protalo ou ainda gametófito, né? A forma lembra um coração. No prótalo se desenvolvem os rizóides, os órgãos sexuais, né, que é o anterídeo, produtor dos anterozoides ou gametas masculinos, e o arquegônio, produtor da oosfera ou gameta feminino. A fecundação vai depender da água das chuvas. Então vejam, tanto briófitas quanto pteridófitas necessitam da água para a reprodução. Quando o anterídeo amadurece, libera os anterozoides que nadam em direção à oosfera. Da fecundação da oosfera pelo anterozoide, vai se formar o zigoto. Dos vários zigotos que se formam no prótalo, apenas um se desenvolve constituindo o embrião. No crescimento do embrião no gametófito feminino, forma-se o esporófito. À medida que cresce, esse esporófito consome as reservas nutritivas do gametófito, provocando seu desaparecimento. Por isso é que se diz que o esporófito parasita o gametófito, certo? É apenas um termo, né? Não existe aí um parasitismo propriamente dito. Nós temos que lembrar também que há espécies de pteridófitas que se reproduzem assexuadamente. Elas possuem no rizoma um tecido embrionário capaz de brotar e formar novas plantas. É o que acontece, por exemplo, no chifre de veado e nas rendas portuguesas. Para finalizar, nós temos também as samambaias arborescentes, que apresentam na base dos seus caules numerosas raízes entrelaçadas, constituindo o xaxim, do qual se fabricam vasos para a cultura de plantas ornamentais. Na escala evolutiva das plantas, as gimnospermas foram as primeiras a apresentar flores e sementes. Por isso, juntamente com as angiospermas, que a gente vai ver depois, formam o grupo das fanerógamas, plantas com flores, e das espermatófitas, plantas com sementes. São encontradas em regiões de clima temperado, como nas taigas do hemisfério norte. No Brasil, elas são encontradas na mata de araucária da região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Representadas aí principalmente pela Araucária angustifolia, que é o pinheiro do Paraná. Entre outras espécies de gimnospermas, a gente pode citar o gênero Pinus, na Europa e na América do Norte. As sequoias, que são aquelas árvores gigantescas de mais de 100 metros de altura, de 10 a 12 metros de diâmetro nos Estados Unidos, né? Além dos ciprestes. As gimnospermas, elas não produzem frutos. As suas flores, elas não possuem ovário. E a gente sabe que a fruta, né, o fruto, ele provém do ovário desenvolvido. Então, se na gimnosperma nós não temos ovário, logicamente nós não teremos frutos. Portanto, as sementes, elas ficam desprotegidas. A gente diz que são sementes nuas, né? Daí o nome gimnosperma. Esperma, semente, gimnos, nuas. No ciclo de vida das gimnospermas, nós temos alternância de gerações. O seu esporófito, que a gente chama de 2N, ele consta de raiz, caule,
folhas e flores. As flores, elas são agrupadas constituindo inflorescências, denominadas de estróbilos ou cones. Os estróbilos podem ser masculinos e femininos e aparecem em ramos caulinares diferentes da mesma planta ou de plantas diferentes. É aquela famosa pinha que a gente usa para fazer enfeites de Natal. O estróbilo masculino, ele é formado de folhas modificadas, né? Que se encontram aí os microesporângios, que por meiose vão produzir os micrósporos ou grãos de pólen. Cada micrósporo contém uma célula geratriz ou germinativa e uma célula vegetativa. Todas são haploides, ou seja, representadas pela letra N. Elas são envolvidas por uma membrana que forma duas expansões aladas, né, facilitando o transporte pelo vento. O estróbilo feminino, ou pinha, é constituído de folhas modificadas, que se denominam megaesporófilos, nos quais se encontram os megaesporângios ou nucelos. Uma célula do megaesporângio, a célula mãe, que é chamada de 2N, ela sofre meiose e forma 4 megásporos haploides, dos quais 3 degeneram. O megásporo funcional entra em divisão, originando o saco embrionário ou gametófito feminino, onde se diferenciam 2 ou 3 arquegônios. Cada arquegônio contém uma oosfera ou gameta feminino. O megaesporângio, protegido por um único tegumento, né, único envoltório, denomina-se óvulo. O tegumento deixa uma abertura, denominado micrópila. Lembrando aqui que os estróbilos femininos das araucárias são popularmente conhecidos como pinhas e produzem sementes comestíveis que recebem o nome de pinhões. Essas sementes, elas vão se originar de araucárias femininas, pois as plantas masculinas produzem só os estróbilos com grão de pólen para reprodução. No pinus, a produção de estróbilos masculinos e femininos se dá na mesma planta, porque são espécies monóicas. Pessoal, lembrando aqui que briófitas e pteridófitas necessitam de água para a reprodução. A partir das gimnospermas, não existe mais essa necessidade, tá? Elas conseguem se reproduzir independente da água, ok? Pessoal, então nós vimos aqui as características principais das briófitas, pteridófitas e gimnospermas. Esses ciclos reprodutivos que eu falei para vocês, né, com tantos nomes complicados, tanta coisa, vocês conseguem observar no próprio LIP, na página 48, na página 50 e na página 52. Nessas páginas vocês encontram o ciclo reprodutivo que eu comentei aqui. Fica mais fácil vocês observarem o esquema com as fotinhos, né, com as imagens, para que vocês memorizem melhor. De qualquer forma, não se preocupem muito com esses ciclos reprodutivos, se preocupem mais com as características de cada grupo e os exemplos. Eu acho que isso é o mais importante neste momento, tá? Passei o ciclo para vocês, acho legal que vocês pelo menos saibam algumas coisas sobre eles, mas o principal, características básicas e exemplos, ok? Na próxima aula, a gente vai ver a parte de angiospermas, finalizando assim a parte de reino plantar. Tchau, pessoal, até lá!